Bom dia a todos, gente. Deixa eu começar então com uma oração para nosso tempo de aula, sobre o tema de oração também, né? Obrigado, Deus, pela tua graça, teu amor tremendo. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para a gente poder abrir a tua palavra, escutar um pouco sobre o Senhor. E realmente, Deus, sei que em mim não tem nada que eu possa tocar o coração de ninguém, mas a tua palavra ela é viva, ela é verdadeira, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, e ela penetra no nosso coração de uma forma clara, Pai. É nessa palavra que nós queremos nos ancorar, é em Ti que nós queremos confiar e escutar nessa manhã, Pai. Então, fala no nosso coração, através desse tema de oração tão profundo que nós estamos estudando até aqui, Pai. É isso que eu quero te clamar, em nome de Jesus. Amém, Deus. Muito bem, gente. Bem-vindos a todos que estão entrando aqui. Como eu falei antes já para alguns, eu estou hoje num lugar um pouco diferente. Estou em Santos, aqui na casa da minha sogra, junto com a Sofia e com a Elisa. Estamos passando uma semaninha aqui para visitá-la. Então está sendo muito bom esse tempo. Espero que não pegue um ruído aí do som, porque eu estou aqui num lugar aberto, mas acho que está tranquilo, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela então com vocês, para a gente começar a nossa aula de hoje. Nós já passamos por 3 aulas, agora a gente está indo para a nossa 4ª aula e temos mais uma na semana que vem, a nossa última. Então, estamos chegando no fim do nosso tempo juntos. A gente viu nessas últimas 3 aulas, na primeira, o que é oração, certo? Como é que a gente consegue entender ou resumir a oração em talvez uma frase. E o que a gente viu é que a oração nada mais é do que uma resposta à iniciativa de Deus. Ele tomou a iniciativa para conosco, para com o ser humano, e nós respondemos através da oração. Segunda aula nós vimos foi a quem que nós oramos, como a Trindade se revela na oração. O que Deus faz, o que Jesus faz, o que o Espírito Santo faz e participa dentro da oração. E a terceira é como nós devemos orar. Isso que a gente viu na semana passada, Mateus 6, a oração do Pai Nosso, sobre o jejum, sobre o local de oração, vários aspectos e várias características. Se você perdeu uma dessas aulas, pode também conferir nessa semana ali no YouTube. As 2 primeiras já estão, acho que daqui a pouco a terceira também já vai, então é bem tranquilo, pode também pegar ali um material que talvez não tenha conseguido ainda, tá bom? Hoje o nosso tema da aula é uma boa pergunta. A oração muda as coisas? Será que quando eu oro, realmente Deus vai mudar então as circunstâncias ou não? Deixa eu elaborar um pouco melhor essa pergunta para a gente pensar um pouquinho juntos, tá bom? Vamos ver alguns textos, então, para a gente pelo menos ter uma noção do que está acontecendo. Gostaria da participação de vocês hoje também. Então, alguém pode ler Lucas capítulo 11, versículos de 9 até o 10? Alguém poderia ler? Eu posso ler. Beleza. Lucas 11, de 9 a 10. Deixa eu ler o texto ali de Salmo. Depois, alguém pode ler o texto ali de Números 23, 19? Eu posso ler. Beleza, Mateus. Tranquilo. Beto pode ler então, Lucas? Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Muito bem. Esse é um texto que muitas pessoas já conhecem, muitos já relativizaram, né? Já colocaram, bom, então se eu pedir, eu vou receber, né? O que eu pedir, vou ganhar, então é bom eu pedir bastante pelas coisas que eu quero, que aí logo eu vou poder receber, né? Só que daí tem um outro texto, que é Salmo, capítulo 139, versículo 16, que ele diz assim: Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ou seja, o que está falando aqui no Salmo 139? Deus já conhece a nossa vida, cada um dos nossos dias, desde antes de nós nascermos. Mas como assim, então, eu posso pedir alguma coisa e Deus vai me dar? Mas se ele já conhece todas as coisas, como é que pode se dizer que eu vou pedir uma coisa e eu vou ganhar, se ele já sabe tudo que vai ter, já conhece cada um dos dias, já estão determinados cada um dos dias? Primeira pergunta, como é que funciona essa determinação de Deus? Segunda pergunta, então, a questão do arrependimento. Olha o que diz em Êxodo, capítulo 32. Deixa eu ler aqui, ó.
Êxodo 32, versículos de 9 até o 14. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que o meu povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a sua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com um grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: com que intenção, foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los no monte bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade, não tragas esse mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os teus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra, como lhe prometi, que será a herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui nesta história, depois do bezerro de ouro, depois de situações que aconteceram com o povo de Israel? O próprio Deus queria dizimar da terra, então, o povo de Israel por ser desobediente. Aí Moisés pede: Deus, não dá para o Senhor ser benevolente mais uma vez? O Senhor é misericordioso, o Senhor tem promessas. E aí diz o texto que o Senhor se arrependeu e não, então, dizimou os israelitas. Ok. Mas a gente tinha visto no Salmo que ele já sabia cada um dos dias e agora parece que ele se arrepende. Vamos ler o último texto, então, Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Muito bem. O que ele diz ali? Deus não é filho do homem para que se arrependa. Ele não é uma pessoa para que se arrependa das suas ações. Ele já sabe o que ele vai fazer. Ele já tem convicção do que vai cumprir dos seus planos. Agora, como é que a gente pode ver num outro texto que ele se arrepende? Ou seja, o que eu estou levantando aqui são perguntas. Calma, nós vamos respondê-las ao longo dessa aula. Mas nesse momento eu quero provocar vocês para a gente pensar um pouquinho junto. Eu não sei se você já pensou sobre essa questão, mas eu quero te levar a pensar agora. A pergunta é: se nós oramos, nós vamos receber o que nós queremos? Por que nós oramos então? Se Deus já sabe tudo, já está determinado, a oração ela vai mudar alguma circunstância? Vai mudar alguma coisa? Se Deus já ia fazer o que ele ia fazer, se eu orar ou não orar, não vai dar na mesma. Qual que é? Essa é a grande questão, a grande pergunta sobre a nossa vida de oração. Deixa eu perguntar então para vocês. Alguém tem um palpite sobre isso? Alguma resposta sobre isso? Ou ainda não? Ainda todos tranquilos? Por enquanto, todos tranquilos. Todos tranquilos para descobrir o que a gente vai falar, né? Ótimo. Essa parte é boa. Beleza. O que eu quero dizer com isso, tá? E começar a aula falando isso. Às vezes a gente tem questões difíceis que nos fazem perguntas sobre a Bíblia. E eu confesso que eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de discussões, de entrar em discussões e debates. Não é natural para mim. Eu tenho que algumas vezes eu tenho que me forçar para tentar entrar nisso, mas não é natural. Mas o que eu acho muito importante, muito interessante, é que nós saibamos e tenhamos uma base bíblica sobre questões que estão acontecendo ao nosso redor. Então, por exemplo, essa pergunta, talvez é uma pergunta que você já se fez. Não sei se você já foi atrás dessa resposta. Mas eu convido a gente, não só através da escola bíblica, mas procurar sempre pessoas de confiança, líderes cristãos que nós temos uma referência, a gente poder, de alguma forma, sanar um pouco das nossas dúvidas. Porque quando a gente não sana as nossas dúvidas em boas fontes, naturalmente a gente vai sanar essas dúvidas de uma outra forma. Ou da nossa cabeça a gente pensa, deve ser assim, ou pegar o que as pessoas falam geralmente. Aí pode ser um vídeo, pode ser outra coisa, e nem sempre é verdade. Por isso que eu acho que uma das essências do cristão é investigar. Investigar para ver se são coisas positivas. Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala dos bereanos. Os bereanos, eles eram um povo que eles receberam a palavra, mas eles investigaram o que Paulo falou para ver se era algo verdadeiro. E Paulo os elogia, dizendo, todos deviam ser assim, todas as cidades onde entrasse deviam ser assim. Investigar para ver se é algo verdadeiro, se isso está na Bíblia, então poder partir. Tudo bem? Vamos então para a nossa primeira parte dessa aula. Primeiro, a motivação. Eu não consigo responder essa pergunta
sem primeiro entender qual a motivação tem por trás do meu coração quando eu peço as coisas, quando eu oro, e qual é a motivação de Deus dentro de tudo que Ele planeja, de tudo que Ele faz. Quando a gente entender as motivações, a gente vai entender as nossas lutas, nossas dificuldades e também a grandeza e a clareza de Deus. Vocês vão ver como é que aos pouquinhos as coisas vão se encaixando, certo? Abre comigo ali então, em Tiago capítulo 4, a partir do versículo 2. E a gente vai ler um pouco desse texto de Tiago. Só para vocês entenderem o contexto, deixa eu ler a partir do versículo 1. Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, Tiago está citando os conflitos e os problemas da humanidade diante do que tem dentro dele, não fora. Versículo 2. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então versículo 3. O que ele está mostrando aqui? O conflito da humanidade, os problemas da humanidade, eles não nascem primariamente externos, ou, tal pessoa fez isso comigo e isso que levantou então um problema no meu coração. Não, o pecado já estava dentro de mim. As situações podem colaborar para que ele amplifique, mas já estava dentro. Nós já nascemos em pecado. Ou seja, o que Tiago está falando? Os problemas que nós temos na humanidade, eles vêm primariamente das paixões que nós temos em nosso coração. Seja o orgulho, seja a ansiedade, seja a sede de poder, sejam tantas coisas que estão dentro do nosso coração e elas vazam e acabam criando conflitos. Se nós vivemos em uma família, e principalmente agora na pandemia, estamos em família, a gente sabe como tem dilemas. E parece que as coisas pequenas geram grandes guerras, grandes conflitos. Não é porque simplesmente a gente entrou numa pandemia, agora isso é o que está nos fazendo mal. Não, o nosso coração já é pecador, já estava ali dentro. A pandemia só nos colocou dentro de uma caixinha para a gente poder lidar com essas coisas, mas já estava dentro do nosso coração os nossos problemas. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? O grande problema da nossa motivação é que ela é egoísta. A nossa motivação, ela busca o nosso conforto, o nosso prazer, coisas que a gente quer. Pode pensar um pouquinho nas orações que você tem feito. Talvez tenha orações nobres. E até você pense assim, puxa, essa oração é nobre, porque eu estou pedindo por tal pessoa e para que a pessoa possa estar bem, não sei o quê. Mas às vezes, dentro disso, tem uma motivação errada de não, porque eu estou pedindo para que Deus então faça com que o meu chefe se torne cristão. Mas no fim, a minha motivação eu quero que ele se torne cristão para que ele possa me dar benefícios sendo eu cristão também. Então que a gente possa estar junto, eu possa ser promovido, porque hoje eu não estou sendo promovido. Então percebe como muitas vezes a gente pode ter uma motivação errada mesmo fazendo as orações certas. Continuando o texto então, versículo 6 até o versículo 8. Olha o que diz ali. Mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que ele está dizendo aqui? Nós, por nós mesmos, como nós vimos desde a primeira aula, nós temos um conflito que é o pecado no nosso coração. E ele nos leva a queremos afastar de Deus. O que nós precisamos é dar passos em direção a Deus. Ele fala de resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Ou seja, quanto mais próximo de Deus, quanto mais você está resistindo às tentações, mais é fácil de estar na presença de Deus puro, de estar leve na presença de Deus. Ou seja, a primeira coisa pela nossa natureza, nós vivemos pelas nossas paixões. Nós somos egoístas. Nós precisamos da presença de Deus para que isso se transforme no nosso coração. Até para nós orarmos, para entrarmos em contato com Ele, nós precisamos da ajuda dEle, porque no nosso coração a motivação sempre vai ter errado. Quer ver duas características que a gente normalmente coloca como errado? Primeiro, nós queremos controlar as coisas e usar a oração para isso. Já viu aquela oração que a gente faz que é sincera de Deus? Eu queria que não sei, a nossa igreja crescesse. A gente ora por isso, nós oramos por isso. Poxa, eu queria que a nossa igreja crescesse. Por quê? Porque na minha cabeça, eu entendo que uma igreja grande,
ela é a melhor coisa que pode ter. Ela vai glorificar a Deus mais que qualquer outra coisa. Ou seja, eu estou tentando controlar, de certa forma, dizendo, eu tenho uma solução, Deus. Ou seja, o que ele está dizendo? A minha oração é, eu acredito que eu sei o que é melhor. Então, eu peço para isso. Já viu quantas vezes a gente ora por cura? É difícil da gente orar por cura, porque nós queremos que todo mundo fique curado. Mas nem sempre as pessoas são curadas. Nós temos exemplos na igreja, eu lembro de anos atrás, de duas famílias, bem próximas. Uma família orou pela cura da sua filha, que estava com câncer, e outra família também orou pela sua filha que estava com câncer. Uma dessas meninas voltou à saúde, está bem e tudo mais, e a outra veio a falecer. Puxa, mas que Deus mal. Que dificuldade de entender isso, realmente nós não entendemos. É isso que nós vamos entender um pouquinho mais sobre a motivação de Deus dentro de cada coisa. Mas a verdade é que nós, muitas vezes, oramos porque nós queremos controlar as coisas. A gente gostaria que fosse do nosso jeito. Segunda coisa, nós queremos a glória para nós e não para Deus. Já percebe quanto eu posso dizer algumas vezes que as minhas orações são Deus? Eu quero muito que essa mensagem que eu vou trazer, ou essa aula, como orei aqui antes, ela te glorifique. Mas eu sei que no meu coração pecador é Deus. O que eu estou te pedindo, na verdade, é que eu vá bem. Porque quando eu for bem, as pessoas vão me valorizar, elas vão elogiar. E é tão bom receber um elogio da mensagem, é tão bom receber um elogio da aula, é tão bom eu receber, eu encho meu ego com isso. Então, Deus, tomara que dê tudo certo. Porque se não der certo, eu não vou sair bem na foto. Percebe como a nossa motivação inicial é a glória de Deus, mas talvez lá no nosso coração, no íntimo, é um pouquinho do nosso egoísmo dizendo, mas eu quero aparecer, eu quero estar bem, eu quero que as pessoas me valorizem. O que eu quero dizer com isso? A nossa motivação para nós orarmos pelas coisas que elas mudem, nem sempre ela é uma oração, diria assim, pura ou real. Nem sempre a nossa motivação está no lugar certo. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos de Deus para nos discernir, nos ensinar, então, de fato, o que nós precisamos ou como nós podemos orar. Primeira coisa, então, nossos desejos muitas vezes tomam conta da nossa motivação. Vamos ver, então, um pouco da motivação de Deus por trás de todas essas coisas, por trás de tudo que nós fazemos nesse momento. Olha comigo, então, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. E, gente, só lembrando, eu sei que essa aula tem bastante assuntos, assim, várias coisas que a gente está falando, que talvez a gente não fala normalmente. Se você tem uma pergunta, levanta a mãozinha aí e o Beto vai me dizer e a gente para um pouco a aula aqui, responde a pergunta, ou talvez eu não saiba a resposta, vou atrás também e a gente vai conversando, tá bom? Mas não precisa se acanhar de participar junto comigo, tá bom? Enquanto isso, eu vou tocando a aula aqui. Deuteronômio 29, 29, diz assim, deixa eu abrir aqui o texto. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. O que Moisés está fazendo naquele momento? Ele está revisando as alianças que Deus fez com o povo. Ele está mostrando mais uma vez, o Deus de aliança, o Deus que cumpriu todas essas alianças, ele vai continuar cumprindo. O que ele está mostrando então nesse último versículo, no versículo 29? Ele está dizendo, bom, existem dois tipos de coisas. Existem coisas que nós vemos, que nós sabemos. A essas coisas nós precisamos nos apegar. Qual que era a dúvida do povo de Israel? Puxa, mas a gente está sofrendo às vezes, acontecem coisas, a gente está tentando obedecer. Por que Deus está fazendo tudo isso? O que Moisés responde? Bom, nos cabe obedecer ao que ele nos mostrou. Agora, o que ele não revelou, fiquem tranquilos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Algumas pessoas classificam isso como a vontade revelada e a vontade não revelada de Deus. Ou seja, coisas que nós sabemos do que ele está fazendo, os porquês que ele está fazendo, e tem coisas que nós não sabemos. Talvez na eternidade nós vamos entender, mas nós não sabemos. E é isso que me explica muitas questões que a gente pensa, mas por que tal governante está naquele lugar? Por que o nosso Brasil tem políticos corruptos? Por que tal situação acontece em tal lugar? Tem coisas que nós sabemos. Tem coisas que são claras. Onde diz a palavra da gente, duas coisas sobre a autoridade. Primeiro, toda autoridade ela é permitida por Deus. Deus permite que essas pessoas estejam lá. Ok. Então, em primeira instância, eu vou obedecer às autoridades que estão pedindo. Segunda coisa, a minha autoridade maior acima de qualquer autoridade terrena é a de Deus.
Então, se alguém me pedir algo que desobedeça a Deus, eu vou obedecer a Deus. Percebe como tem princípios claros que nós vemos nisso. Primeiro, de obedecer a Deus acima de todas as coisas, mas de eu seguir as autoridades, o que não é incompatível com o que a palavra de Deus nos diz. Agora, por que Deus colocou o Bolsonaro? Por que Deus colocou antes a Dilma? Por que Deus permitiu tal coisa? Por que Deus permite que existam pessoas que precisam ser investigadas na Lava Jato? Eis boas perguntas, que talvez na eternidade a gente vai saber. O que eu sei é que faz parte de um plano muito maior de Deus, acima de todas as coisas. Ou seja, o que nos cabe saber é essa parte que Deus revelou através da sua palavra. A Bíblia, eu gosto de pensar que ela é o beabá da palavra de Deus, ou da verdade de Deus. É a forma mais simples que Deus colocou para a gente entender um pouco de quem Ele é. E mesmo assim, a gente todas as vezes busca entender um pouquinho mais, que a gente não entendeu ainda o assunto completo da palavra de Deus. Deus é muito maior do que a gente possa classificar, muito maior do que a gente possa colocar numa caixinha e dizer assim, Deus vai fazer isso, porque Deus é assim. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é justo, e Ele sabe os planos perfeitos dentro disso. Então, a primeira coisa, nós vamos entender alguns planos, mas não todos, porque as coisas reveladas não são muito claras. Tem outras coisas que nós não vamos entender. Certamente você tem orações que você fez, que você pensa, puxa, essa oração eu achei tão nobre, minha motivação talvez estava certa, e eu não entendo por que aquilo não aconteceu ainda, ou não aconteceu. Deus, Ele tem um plano soberano que a gente ainda não entende. Nós não conseguimos entender por completo. Algumas coisas sim, outras não. Segunda coisa, Romanos 11, 33 a 36. Olha o que diz lá. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Diz assim, ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos. Ou seja, mais uma vez dizendo assim, como eu não consigo entender a grandiosidade, o que Deus está fazendo. Inescrutáveis os teus caminhos, ou seja, eu não consigo saber qual é a direção, porque ele não se classifica, não consigo colocar Deus numa caixa. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele lhe o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, a primeira coisa que nós vimos, a motivação de Deus é primeiro de acordo com seus planos. Deus tem um plano único desde a eternidade passada até tudo que virá na eternidade futura. Deus tem um plano perfeito. E nós conseguimos entender alguns aspectos desse plano e outras partes nós não conseguimos entender. Você percebe na palavra de Deus como tem coisas muito claras sobre a salvação, sobre lidar com os irmãos, sobre coisas que nós vivemos no dia. E nós vemos Apocalipse como tem muitas coisas que nós não conseguimos ter uma convicção. Primeiro, nós não sabemos quando será, nós sabemos sinais que serão da vinda de Cristo. Mas mesmo assim, tantos estudiosos têm linhas diferentes de pensamento. Por quê? Porque Deus decidiu não colocar completamente claro aquilo. Ele colocou o que era necessário para o nosso dia como cristãos, mas não, talvez, em todos os aspectos que nós não precisaríamos saber. Porque nós não estamos no controle, Ele que está. Segunda coisa, a finalidade. A finalidade de Deus, dentro de tudo que Ele faz, é primariamente a sua glória. Ou seja, Deus, através de tudo que Ele criou, como nós vimos, Deus não nos criou porque Ele estava sozinho, Ele se sentia desamparado. Ele já tinha a Trindade num relacionamento perfeito. Ele nos criou para Ele espalhar esse relacionamento perfeito para toda a humanidade. O que nós estamos vendo aqui? Tudo que existe vai ser para a glória de Deus. A gente vê em João capítulo 9 a história de um cego de nascença. E aí os discípulos perguntam, mas Jesus, por que esse homem é cego? É porque ele fez alguma coisa de errado? É porque os pais dele pecaram? O que aconteceu? E o que Jesus responde? Nenhuma coisa nem outra. Foi para a glória de Deus que ele fosse assim. E é muito incrível a gente ver essa história e como Deus é glorificado no final. Porque esse cego, ele caminha então próximo de Jesus, ele se entrega a Jesus, ele tem os seus pecados perdoados. E todos os fariseus e todas as outras pessoas antes, elas veem a grandeza de Deus através do milagre. Ou seja, milagres acontecem, Deus pode fazer um milagre, porque evidencia a grandeza de Deus também. Como Deus também pode não fazer
milagres, não trazer curas, porque também vai evidenciar a grandeza de Deus. Tem histórias de pessoas que são curadas e que com isso a família se aproxima de Deus mais. E tem histórias das pessoas que não são curadas e a família se aproxima mais de Deus. Como entender? São partes da palavra de Deus que nós não entendemos, mas Ele tem um plano soberano. Mas a sua finalidade é a glória. Então, tudo que nós fazemos é a sua glória. O objetivo do que nós pedimos e do que nós estamos orando é que a glória de Deus seja clara. Terceira e última coisa dentro da motivação de Deus, o seu propósito. Olha comigo então Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Olha o que diz nesse texto. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muito bem. Eu gosto muito da ilustração de que nós somos como uma estátua sendo feita. Tem até a história dos escultores, né? O escultor acho que era Michelangelo, né? De Davi. E quando perguntaram para ele, mas como é que você faz para tirar essa escultura, então, ou para criar essa escultura tão bonita de gesso, de pedra e tudo mais? Ele fala muito simples. Eu pego aquela pedra completa e eu começo a lapidar. Tudo que não é Davi, ou seja, tudo que não faz parte da obra final, eu tiro. E eu vou lapidando, lapidando, lapidando até que só sobre Davi. Me parece que é o que Deus faz com a gente. Deus tem Cristo, o Deus encarnado, perfeito, ser perfeito, que andou pela terra, a quem a gente busca se parecer a cada dia mais. É a sua imagem que nós queremos imitar, é a Cristo que nós queremos nos parecer. E aí ele tem isso, e nós somos a pedra, aonde a gente tem que ser lapidado, a cada parte, lapidado, 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 até que só haja Cristo dentro da gente. A gente sabe que plenamente isso vai acontecer na glória, mas até lá é um processo, é um processo. É incrível ver pessoas maduras cristãs como nós vemos Cristo na vida delas, como nós vemos aspectos de Cristo na vida delas. Eu já falei algumas vezes de alguns idosos da Conde, que para mim, eu valorizo muito eles, vendo a sua vida de fé, a sua caminhada de fé. Por exemplo, a tia Esther Wonders, que vê ela caminhando com Deus e como ela sempre orava por mim, pelo futuro casamento e tudo mais, e como realmente eu vejo as respostas de oração dela na minha vida e como Deus foi conduzindo coisas e como ao ver a sinceridade dela orando, me faz querer me aproximar mais de Jesus, porque eu vejo Jesus na vida dela. Como eu vejo Jesus em várias pessoas e como é em especial. A gente teve a nossa conversa, eu tive minha conversa com o Márcio, puxa, esqueci o sobrenome. Márcio Garcia, obrigado. Márcio Garcia. E como é especial falar com ele e ver a vida dele com Deus, a alegria dele falar dos ribeirinhos, a alegria dele falar da caminhada com Cristo. Eu vejo Cristo na vida dele e isso me empolga a querer me parecer mais. Ou seja, as pessoas estão sendo lapidadas ao passar do tempo na sua caminhada cristã. Nós estamos. Quanto mais nós amadurecemos com Cristo, mais possivelmente as pessoas vão ver Cristo na nossa vida. A gente vai se parecendo mais com Ele, com aspectos dele. Por isso, o propósito de Deus em todas as coisas que acontecem na nossa vida é que nós nos pareçamos mais com Cristo. Você pode ver que por sofrimentos que você passou, por dificuldades que você passou, você se aproximou mais de Deus depois daquilo. Não quer dizer que Deus está castigando, então, ou está colocando os problemas, literalmente, para que você só tenha uma solução. Mas Ele está evidenciando como Ele é a grandeza dentro de todas as coisas. Ele é a solução dentro das situações mais difíceis que a gente passa. Eu posso ver momentos da minha vida em que o sofrimento foi me aproximando muito mais de Deus. E que a minha caminhada hoje é muito mais sincera com Cristo, pelas dificuldades que eu tenho passado. E também pelas alegrias, por outras circunstâncias. O propósito de Deus é principalmente que nós nos pareçamos mais com Jesus. Então, o que nós estamos vendo aqui da motivação? Primeiro, os planos de Deus serão feitos. Lá no Gênesis, lá no início, quando o homem e a mulher comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus não rabisca tudo e fala, puxa, eu vou ter que fazer outro rascunho agora da humanidade, vou ter que fazer outro plano, porque não deu certo. Eu tinha feito um plano tão perfeito, não deu certo. Não. Deus já sabia o que ia acontecer. Sempre foi o plano.
O plano sempre foi culminar em Cristo na redenção. Agora, dentro disso, como foi acontecendo, só Deus sabe. Ou seja, tem planos e coisas que Deus tem nos mostrado, principalmente quando nós vemos no Antigo Testamento, a gente vê a história de José, por exemplo, a gente vê de José, no final, no último capítulo, ele diz, Deus tornou o mal em bem. Puxa, a gente vê a história dele completa e pensa, que incrível, eu quero ter uma história completa dessas, onde tem a parte difícil, a parte onde as coisas vão melhorando, então no final eu consigo ver como Deus ligou todos os pontos. Mas a gente está vivendo a nossa vida, nós não sabemos até onde vai, o que vai acontecer com tudo isso, nem a implicação. A implicação da vida de José foi que até hoje, mais de 2000 anos depois, nós ainda lemos essa história e ainda serve de exemplo para nós. Como isso, jamais José imaginaria a repercussão quando ele estava dentro do poço, quando ele estava na prisão, o que ia acontecer através de tudo isso. Se nós olhamos para a vida dele naquele momento, parece que Deus está sendo mal. Quando nós olhamos para hoje, nós vemos que Deus tornou o mal em bem. Então, nós conhecemos alguns planos, nem todos. Segunda coisa, a finalidade de Deus para tudo que ele faz é a sua própria glória. Deus vai mostrar a sua glória através de todas as coisas feitas, das difíceis, das boas coisas, de tudo que está sendo feito. Por fim, o seu propósito é que nós nos parecemos mais com Jesus. Então, Deus sempre vai nos permitir estar em situações, em momentos onde ele vai nos fazer parecer mais com Jesus, nos lapidar para que a gente se pareça mais com Jesus. A grande pergunta dentro disso é, onde está a nossa motivação? Onde que está a nossa motivação para orar? Como têm sido as nossas orações? Porque nós vimos um pouquinho dos nossos desejos e qual que é a nossa natureza, da gente querer sempre que as nossas vontades sejam muitas vezes realizadas e feitas. O que nós estamos vendo agora é que Deus tem planos perfeitos, Deus tem finalidade perfeita e Deus tem um propósito perfeito. Dentro disso, como é que está a motivação das nossas orações? Por isso que nós vemos que o Espírito Santo nos ajuda a orar, porque nós nem sabemos direito como orar. Porque até isso, nossa motivação às vezes é errada, a forma que a gente ora às vezes não é clara. Deus nos ajuda até mesmo nisso. Por fim, vamos então na nossa última parte, que é a parte da explicação então. A parte da explicação sobre as primeiras perguntas que nós levantamos, que eu quero revisar com vocês. A primeira é, aqui, Deus determina as coisas e então não muda nada do que eu faço? Deus se arrepende das situações, mas Deus não é homem para que se arrependa, para que minta, então como é que ele vai se arrepender? Essas são as primeiras perguntas que a gente fez. A gente começou respondendo sobre a nossa motivação, a motivação de Deus dentro de tudo que está sendo feito, como ele então revela a sua vontade através de todas essas coisas, e agora nós vemos a explicação. A oração muda ou não muda as coisas? Primeira coisa que nós podemos ver, a questão do arrependimento de Deus. Primeira coisa que a gente precisa classificar. Deus, ele não muda. Vários textos da Bíblia nos falam que Deus não muda. Se Deus não muda, ele não pode mudar a sua vontade, a sua opinião, dizendo eu gostava disso agora, não gosto mais, mas depois eu vou gostar. Deus já sabe exatamente a sua percepção sobre cada uma das coisas que passa. O que ele está dizendo naquele momento? Vamos então para o autor que escreveu aquele texto de Êxodo. Foi o próprio Moisés. Moisés escreveu, e quando ele foi escrevendo, muitas coisas, como a gente viu das coisas não reveladas de Deus, nós sabemos atributos de Deus. Sabemos também que existem coisas que Deus não faz, ou seja, Deus não muda, ele é imutável. Se Deus é imutável, então ele não poderia ter se arrependido. Mas como é que Moisés fez então e escreveu aquilo ali sobre o arrependimento? Na nossa ótica, na nossa forma de ver, nos nossos óculos, nos nossos olhos. É mais fácil a gente entender um Deus que ia fazer uma situação do que e se arrependeu para não fazer mais aquela situação, do que nós vemos como de fato é. Deus estava seguindo o seu plano, onde ele disse que não, mas ele já sabia que Moisés ia dizer que sim, então ele já fez o que ele ia fazer da sua vontade. Viu como é que é difícil para a gente entender? É mais fácil nós lermos então no texto Deus se arrependeu, ou seja, Deus permitiu que essa situação acontecesse, e até em várias traduções aquela palavra de arrepender, eles mostram como ela diz, é uma tristeza profunda, ou seja, Deus ficou profundamente triste com aquilo. Na escrita de Moisés, ele colocou, Deus se arrependeu. De fato, Deus não se arrepende, Deus não muda, Deus sabe o seu plano final. Na nossa ótica humana, esse é o que se chama antropomorfismo ou antropopatia.
Antropomorfismo é você classificar a Deus características humanas. Por exemplo, em vários salmos, as mãos de Deus estão sobre nós, os olhos de Deus estão sobre todo lugar. Deus é espírito, Deus não é de carne e osso. Cristo é de carne e osso, mas Deus, Pai, não é de carne e osso. Mas se fala das mãos, se fala dos olhos, para que nós entendermos melhor aquela figura de linguagem. Antropopatia é você atribuir sentimentos e emoções humanas a Deus, para que nós consigamos compreender de uma maneira um pouco melhor. Ou seja, Deus não se arrependeu naquele momento. Ele já sabia de fato que ele ia preservar o povo. E Deus também não mentiu para Moisés. Deus sabia as necessidades naquele momento para mostrar para Moisés o seu sentimento de tristeza. E Moisés clama a Deus então, e Deus realmente responde a ele com relação a tudo isso. Ou seja, Deus não se arrepende. Essa é a ótica que nós vemos para talvez entender um pouquinho melhor. Deus continua sendo o mesmo hoje e sempre. Segunda coisa dentro disso, a resposta. Agora vamos à resposta definitiva, pelo menos por tudo que eu tenho estudado e a gente tem lido e algumas referências, como cada vez mais isso se mostra claro para mim também. Primeira coisa, a oração não muda a mente de Deus. Se essa fosse a pergunta, tá bom. A oração muda a mente de Deus? Não, ela não muda a mente de Deus. Porque o que Deus já determinou, como nós vimos, ele vai cumprir. Os seus planos, o seu propósito, a sua finalidade, o que ele colocou, ele vai cumprir. Então eu não posso dizer para Deus, muda o teu coração, faz isso. Ou Deus, faz uma injustiça, faz alguma coisa. Deus não vai mudar. Não adianta eu orar por algo que vá contra a natureza de Deus, ou contra a mente de Deus, ou contra os planos de Deus. Não adiantará, porque ele vai cumprir o que ele já tinha pré-estabelecido. Agora, a segunda parte é, a oração não muda a mente de Deus, mas ela muda as coisas ao nosso redor, a começar pelo nosso coração. Ou seja, a oração tem propósitos. Deus sim muda as circunstâncias através da nossa oração, e nós vemos isso em circunstâncias ao nosso redor. Talvez você veja na sua família, nós vemos na palavra de Deus algumas situações, eu quero citá-las algumas. Primeira situação, olhe lá, Josué, capítulo 10, versículo de 12 até o 15. Essa história é muito conhecida e talvez é uma das primeiras respostas que a gente dá quando tem essa pergunta, será que a oração muda as coisas? Olha o que diz o versículo 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou, e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Lazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem, sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Se você tem dúvida que Deus responde às orações, acho que está bem claro nesse texto. Pela oração de Josué, o universo parou. Porque, como diz Adalto Lourenço, se parasse só o sol ou só a lua, todos os outros astros iam entrar em conflito. Aparentemente, o sol parou, a lua parou, mas provavelmente o universo inteiro parou por oração de um homem. Agora, quer dizer que toda oração então que a gente fizer, vão parar os astros? Deus, queria passar um pouco mais de pôr do sol, segura aí um pouquinho? Não, porque isso não está de acordo com a vontade e os propósitos de Deus pré-estabelecidos. Agora, Deus respondeu a resposta, ou Deus respondeu a oração de Josué? Com certeza. A gente vê no texto. Josué pediu e aconteceu. Agora, por quê? Porque Deus tinha um plano dentro de tudo isso. Deus queria que o seu povo, ele ganhasse aquela batalha. Deus poderia fazer de outras formas, porque Deus é soberano. Deus poderia fazer com que todo outro povo, os povos inimigos desmaiassem, mas ele queria fazer dessa forma. Então Deus cumpriu a sua vontade através daquela situação. Não é toda vez que nós orarmos isso que vai acontecer, mas Deus pode fazer. Isso Deus pode. Deus é poderoso o suficiente, Deus pode fazer. Agora, de que adianta nós orarmos para algo que nós vemos claramente que não tem uma implicação objetiva. Não tem hoje um motivo para isso acontecer e Deus sabe exatamente aquele motivo, os momentos. O que aconteceu com isso? Primeiro, o plano de Deus foi realizado, de preservar o seu povo de Israel. Porque é o povo que até hoje, os judeus ainda existem, ainda são o seu povo, ainda são amados por Deus. Segunda coisa,
o propósito de Deus foi atingido, porque todos aqueles povos viram a grandeza de Deus. Um Deus que para o sol é um Deus mais poderoso que qualquer outro. Eles tinham deuses do sol, eles tinham deuses da lua, mas Deus parou todos os astros. Deus é poderoso, Deus foi glorificado. Terceiro, nós não temos a figura de Jesus no Antigo Testamento, mas nós temos a figura do justificado pela fé. Ou seja, a pessoa que olhava para frente para um descendente da mulher que seria o Salvador. E ele confiava então nessa promessa. Com certeza, aquelas pessoas, Josué e o povo, começaram a se parecer mais com aspectos de Deus, ou parecer mais com essa realidade santa que Deus é. Porque eles viram a grandeza de Deus através daquela situação. Segunda história. Segunda Reis 20, do versículo 1 até o 6, nos conta a história do rei Ezequias. Rei Ezequias, então, ele contrai uma doença, ele vai, então, falecer pouco tempo depois, e aí ele pede, então, para Deus uma segunda chance, alguns anos a mais de vida, e Deus lhe dá 15 anos a mais de vida. Então nós pensamos, bom, então nós podemos orar por uma vida mais longa, porque Deus com certeza vai fazer. Com certeza, não. Porque nós vamos ver a motivação de Deus. Nem sempre a motivação dele é igual, aliás, nem sempre as histórias implicam na mesma motivação, na mesma sentença. Às vezes uma vida preservada por mais tempo não daria glória a Deus, então Deus vai abreviar aquele tempo. Às vezes, aquela vida ela vai precisar passar por um pouco mais de tempo e Deus vai mantê-la. Deus responde orações de acordo com a sua vontade. Agora, com certeza, implica na nossa oração. Nós vamos ver isso na questão de perseverança. Como isso é importante que nós oremos. É importante que nós realmente coloquemos isso diante de Deus. Porque, como eu falei, Deus vai mudar as circunstâncias. A primeira coisa a mudar é o nosso coração. Porque, às vezes, eu oro por uma situação. Eu oro pedindo para que alguém se converta, para que alguma situação aconteça. E, obviamente, uma conversão glorifica a Deus. E é por isso que a gente não entende todos os aspectos disso. Mas nós sabemos que existem histórias de pessoas que oram por anos e anos e anos, 20 anos e a pessoa se converte no final da vida. Existem outras histórias da pessoa que simplesmente decidiu que não queria caminhar nos caminhos do Senhor. Nós não sabemos toda a motivação. Nós não vemos o plano completo. Deus vê. Eu não sei se você já foi em Nova Petrópolis, mas para mim acho que é uma ótima explicação. A gente vê o labirinto ali em Nova Petrópolis, e aí a pessoa que está dentro do labirinto, ela não sabe aonde ela vai. Ela pode ir para um lado, pode ir para o outro, mas em algum momento ela vai parar num trajeto onde não tem mais como ir para frente, ela vai ter que voltar para conseguir então ir no meio. Agora, as pessoas que estão em cima, ou seja, as pessoas que estão em cima daquele montezinho, elas conseguem ver todo o caminho. A gente já brincou assim, da pessoa estar nos guiando e a gente ir para o lado aonde ela estava nos mostrando e a gente chegar então no meio do labirinto. O que eu quero dizer com isso? Deus vê o plano, Deus vê todas as coisas, o labirinto da nossa vida de fora. Ele sabe os caminhos, Ele sabe o que é melhor. Nós estamos dentro, nós não vemos o que é melhor. Nós podemos dizer, Deus, com certeza, com toda certeza, essa é a melhor coisa que pode acontecer na minha vida. Como eu já orei em situações dizendo, Deus, é essa mulher que eu quero casar, é isso que tem que acontecer, porque isso é o melhor para a minha vida. E Deus não fazer isso. E que bom, porque ao passar do labirinto da minha vida, eu vejo a grandeza de Deus em não responder a minha oração da forma que eu queria. Ou responder dizendo, não, não é o melhor naquele momento. Não é o melhor para a sua vida. Não é o melhor para ela. Existem outras coisas muito melhores, deixa que eu te guie. Então você vê Deus que conhece o labirinto completo. Ele vê cada uma dessas questões. Ou seja, a questão de Josué, a questão do rei Ezequias. A sua grandeza foi mostrada, a sua glória foi mostrada, os seus planos foram realizados. Cada uma dessas coisas foi evidenciada. Ao Deus responder sim. Agora vamos então para uma outra parte. Quando Deus responde não. Olha comigo então, 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 7 a 9. Esse é um texto também muito conhecido, onde às vezes nos assusta do porquê que essas coisas acontecem. Versículo 7, então, de 2 Coríntios 12. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
Pois quando sou fraco é que sou forte. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Eu recebi revelações de Deus. Revelações que mesmo que eu contasse para algumas pessoas, elas não entenderiam. Ou seja, eu vi a grandeza de Deus. Mas para me impedir que eu me exaltasse, que eu fosse orgulhoso com tudo isso, Deus colocou um espinho na carne. Nós não sabemos o que é o espinho na carne. Essa faz parte das coisas não reveladas de Deus. O espinho na carne era algo, possivelmente, que estava atormentando diariamente Paulo. Alguns dizem que era um próprio mensageiro, uma pessoa mesmo, que era um falso mestre, alguém que estava atrapalhando o ministério de Paulo. Outros dizem que era cegueira, porque em vários pontos Paulo disse que estava escrevendo com letras grandes, garrafais, porque talvez ele não via bem mais. Outras pessoas dizem que é uma doença, podem ser tantas coisas. A verdade é, ele orou e Deus disse não. Ele orou 3 vezes e Deus disse não. E o que Paulo entendeu da resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você for fraco, eu vou ser tão forte na tua vida. Quando você for mais fraco ainda, eu vou ser mais forte ainda na tua vida. Então a sua fraqueza vai me glorificar. É isso que nós vemos no texto. Nós vemos que Deus poderia responder várias questões, várias situações, como nós temos várias orações na nossa igreja. Situações próximas nossas, de cura, de coisas que a gente gostaria, a gente não entende. Deus, por que o Senhor não faz? Deus tem um propósito maior. Talvez a gente não entenda, na nossa ótica não faz sentido. Agora, para mim, eu consigo ver a grandeza de Deus em cada uma dessas coisas. A pessoa está aqui, então eu posso falar com leveza, depois ele me repreende qualquer coisa, mas um tempinho atrás, como igreja, né, nós ficamos sabendo sobre a dificuldade visual do André Seitz. E pelo menos quando ele e a Beth contaram isso lá na frente na igreja, eu fiquei pensando: Deus, por que o Senhor permite isso? Eu entendo quando a pessoa tem uma vida desvairada, ela se afasta de Deus, e aí o Senhor quer trazer para perto, mas por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor permite essa situação? E, puxa, uma pessoa que ama a ti, uma família que ama a ti, está se aproximando a cada dia mais, qual que é o motivo? A gente não entende, talvez, todos os planos propostos. Com certeza, se eu perguntar para a André e a Beth, não vão saber todos os resultados e as implicações. Mas o que eu vejo, isso é um testemunho pessoal mesmo, como tem sido abençoadora a presença do André na minha vida. Como eu vejo ele fazendo o melhor para poder ser o presidente da igreja e poder fazer isso com excelência. Como eu vejo ele se dedicando a realmente se preocupar comigo, com a equipe pastoral, com a equipe ministerial, como eu vejo a grandeza de Deus. Não quer dizer que antes eu não via, mas tem estado evidenciado com certeza. Nas fraquezas, eu vejo a grandeza de Deus. Como eu tenho visto isso de uma forma tremenda. Eu vejo Deus sendo muito gracioso com a nossa igreja, de colocar alguém que tem talvez passado por dificuldades numa situação assim, mostrando que nós não somos grandes, Deus é que é grande, Ele é a sua grandeza. E como eu me sinto também, nesse momento, estando como pastor na igreja, ainda sem estar um outro pastor, eu vejo que a minha fraqueza só evidencia a grandeza de Deus, porque se existem coisas florindo, ou coisas florescendo, ou coisas frutificando, é a grandeza de Deus, não tem nada a ver comigo, é só o que Ele está fazendo. O que eu vejo com isso é que o sim, lá de Josué, de Ezequias, glorificou a Deus. E o não, para Paulo, glorificou a Deus também. A resposta de Deus é diferente, mas a finalidade é a sua glória. Através dessas situações, Deus tem tornado, com certeza, os seus planos mais claros. Deus tem feito, com certeza, toda parte da sua glória muito mais evidenciada, e Deus tem tornado essas pessoas, como falei do exemplo do André, como cada uma das outras pessoas, mais parecidas com Jesus. Nós não entendemos todos os motivos, mas nós sabemos que Deus é soberano e que Ele está cumprindo esses planos, no sim e no não. Última parte, então, último texto. Lucas, capítulo 18, versículo 7. Olha o que diz, então, esse texto para nós terminarmos nossa aula. Lucas 18, 7. Diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuar fazendo isso esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O que ele está dizendo naquele texto? Ele está dizendo uma parábola de uma viúva persistente. Uma viúva que ela chega então próximo do juiz e ela pede para que ele faça justiça com relação a alguns homens que a importunavam. E ela repete, incomoda tanto aquele juiz, então, que ele faz.
Agora, o que Deus está falando ali, então, o próprio Cristo está falando naquele momento, se um juiz injusto faz essas coisas, por acaso Deus não vai fazer justiça com os seus escolhidos? Então é engraçado, a gente pede por justiça para Deus, e aí é a parte da nossa oração, né? A gente fala, Deus, eu queria que o nosso governo fosse justo. Justo para com todos. Mas, puxa, Deus, tu não fez isso ainda, então já orei e deixa para lá. O que Deus está mostrando, e o que Cristo está mostrando por que tu parou de orar? E se a situação tivesse melhorado um pouco aos teus olhos, será que era justiça? Será que se colocar uma pessoa, um pastor, como presidente do Brasil, será que vai ser melhor? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Porque talvez essa pessoa não vai dar um bom testemunho em algum momento e vai difamar o nome de Deus dentro de tudo isso. Agora, difamando a situação, difamando o nome de Deus, a gente tem visto algumas situações hoje também. E por que continua? O que Deus nos mostra ora, coloca isso em oração, continue a orar, porque eu sei o que é melhor, mas eu quero ver a sua implicação, eu quero ver a sua necessidade diante de mim. Continue a orar por isso, porque eu quero que o seu coração seja transformado primeiro. Eu posso transformar a situação no meu tempo, da minha forma, na minha agenda, mas enquanto isso, continue a orar. O que nós vemos nesse texto, o que para mim é muito evidente? O nosso chamado é continuar a orar. Querido, não pare de orar pela salvação dos seus filhos, dos seus parentes, das pessoas que estão ao redor, porque Deus sim pode responder essas orações como nós vemos ao nosso redor. Não pare de orar, talvez por uma cura, por uma situação que Deus pode resolver. Isso mostra, primeiro, Deus vai transformar o nosso coração através da oração. Talvez eu ore, e como o próprio Paulo disse, me parece que Paulo parou de orar por aquilo. Ele orou 3 vezes e ele disse, eu não vou orar mais para Deus tirar, porque Deus quer que esteja. E tudo bem, eu vou deixar nesse momento. Mas ele orou 3 vezes. Para mim, o rogar não é uma oração simples. Ele fez um bom tempo de oração e orou tremendas vezes, muitas vezes, aquela situação, e Deus disse não. Agora, o que nos mostra nesse tempo, onde nós vivemos dentro do labirinto da vida, que nós não sabemos o final, ora. Continua a orar. Porque se um Deus injusto, porque se um juiz injusto, ele cumpre o que uma viúva persistente está pedindo, Deus não vai fazer justiça para com seus filhos, para com as pessoas que o amam? Obviamente, Deus já sabe o que vai acontecer, mas Ele anseia que nós oremos, que nós colocamos diante dele. Resumindo tudo isso, então, a oração muda as coisas? Muda, sim. Não muda a mente de Deus jamais, porque ela é imutável. Agora, muda as circunstâncias? Muda, de acordo com a sua motivação, com a sua vontade. Então, eu posso orar? Devo. Com certeza eu devo orar pelas situações ao redor. Porque Deus está cumprindo o seu plano. Deus cumpre o seu plano através da minha vida. Se você já escutou uma resposta de oração, uma história de resposta de oração, você vê a grandeza de Deus ao redor. Nós temos um culto no final do ano, que é o culto de testemunhos, basicamente o culto das respostas de oração que Deus fez durante aquele ano. E nós vemos situações boas, situações difíceis, coisas que Deus fez do jeito que a gente esperava e coisas que Deus fez diferente, mas foi para a glória dele. Agora, eu saio tremendamente impactado naqueles cultos, quando alguém diz, Deus respondeu a minha oração. Não foi do jeito que eu esperava, mas Deus respondeu. Puxa, isso aumenta a minha fé. Isso me faz mais uma vez pensar, Deus continua esperando. O Deus continua escutando. Deus continua cumprindo os seus propósitos. Deus continua cuidando. Diante das minhas orações, que eu oro incessantemente, principalmente pela Conde, por como vai ser, eu sinto que Deus tem respondido. Não do jeito que eu achava, não do jeito que eu esperava, mas Deus tem respondido de uma forma tão graciosa e tão clara que eu quero descansar nele. E eu quero continuar a orar pela vontade dele. Porque se eu for pela minha vontade, vai ser egoísta, não vai dar certo. Mas pela vontade dele, ele sabe o que é melhor. E vai ser o melhor possível para todos. Vai ser para a sua grandeza, para a sua glória. Ou seja, o meu maior estímulo dentro disso não pare de orar. Ore. Porque a oração nos permite que as coisas sejam transformadas. A primeira coisa é transformar o nosso coração. E se só o nosso coração for transformado em toda a situação, já valeu a pena. Porque toda a nossa ótica sobre todas as situações vai mudar. Agora, Deus pode mudar as circunstâncias e isso será um testemunho para as outras pessoas. Para as pessoas que não creem em Cristo, quando escutam sobre uma resposta de oração, elas veem a grandeza de Deus dizendo, puxa, aquela pessoa disse que ia orar por mim e realmente eu estou vendo acontecer. Eu quero buscar esse Deus também. Agora, percebe como a grandeza de Deus vai ser evidenciada dentro de tudo isso. Ou seja, essa eu sei que é uma aula comprida,
é complicada, vários aspectos, por isso que eu quero abrir também para perguntas, se alguém tem alguma pergunta ou algo a acrescentar, mas eu espero que eu tenha conseguido explicar minimamente ou um pouco claro essa ideia, porque, de fato, quando Deus responde sim, quando Deus responde não, é a sua glória que vai ser evidenciada. Deus nos chama a orar a cada dia, para que a sua vontade seja feita a partir do nosso coração e das circunstâncias ao redor. Amém? Muito bem. Alguém tem algo a acrescentar? Alguma pergunta? Algo que queira acrescentar com a gente aqui? Samuel, muito profundo, né? Essa aula de hoje. E acho que tu abordou muito bem, assim. E aprendi muito. Mas é interessante que a palavra de Deus é bem como tu colocou lá de Deuteronômio 29, né? Há coisas que o Senhor preferiu não revelar, né? E tem coisas que mesmo que ele revelasse, a gente não entenderia. Exato. E se a gente conseguir entender tudo que Deus faz, a gente vai ter a mente de Deus, né? E eu acho que a gente não teria condições de absorver tudo, né? Na presente situação, né? Humana. Mas tem questões na Bíblia, né? Que a gente depara com a nossa limitação racional até, né? A nossa razão não alcança a dimensão de Deus, né? E interessante assim que essas grandezas elas são paradoxais, né? Aparentemente são duas verdades imutáveis, estão na Bíblia e elas convivem. Então nós temos que aceitar essas coisas pela fé. E me parece assim que a questão da oração é a mesma questão que envolve aquela dicotomia, né? Soberania de Deus, responsabilidade do homem. Interessante nessa passagem que tu leu ali, o primeiro versículo diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E chega ao final, ele fala em fé, ou seja, para tu não desanimar, tu tem que crer. Então, crer na soberania de Deus e crer que tu é responsável, sim, por obedecer a Deus, isso faz parte da essência da fé, né? Assim como a gente convive muito bem com a dupla natureza de Jesus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Isso não nos impede de viver o dia a dia, obedecer a Deus, glorificar Ele. Ou a doutrina da Trindade também, né? Então, a questão do poder da oração, né, e da soberania de Deus convivem muito bem, né? Na dúvida é aquilo que Tiago fala, né? Diz, olha, muito pode, pela sua eficácia, a oração de um justo. Então, na verdade, Deus está nos desafiando a andarmos na sua justiça, sermos justos, imitarmos eles como a Deus, imitarmos a Deus como filhos amados e crermos, né, dentro daquilo que Deus nos permitir. Às vezes Deus nos motiva a orar por algo, né? Nasce no nosso coração um desejo de orar por algo. Então é Deus colocando aquilo no nosso coração, né? A gente tem que, lógico, a gente tem que analisar se a nossa motivação não é uma motivação que vá de encontro, né, à palavra de Deus. Mas, enfim, só essa observação, eu acho, é um assunto bastante misterioso, porque por vezes Deus responde, né? Por vezes Deus responde sim, né? Deus responde sempre, né? Mas por vezes Deus vai dizer que não, e por vezes Deus vai dizer que sim, mas tu não vai saber disso enquanto tu não pedir, né? Para tu entrar na mesma página onde Deus está, né? Mas muito obrigado, Samuel, foi muito ilustrativa aí a mensagem. Obrigado. Uma coisa que eu percebo, assim, é a questão da mudança, o que Deus muda no meu coração enquanto eu estou orando, né? Várias vezes já aconteceu, assim, de eu pedir, colocar para Deus algumas coisas e Deus dizer, não é por aí, né? E, assim, tem algumas situações em que Deus responde depois a gente buscar muito, mesmo sendo não, mas ele responde, demora mais, né? E eu me lembro que a situação que eu tive uma resposta mais sobrenatural de Deus, né? Foi quando eu me propus, não, essa semana eu vou me dedicar a isso, né?
eu busquei ele, tive tempo com Deus, meu devocional foi diferente e assim, eu perguntei, Deus é A ou é B? Ele disse C, né? Então assim, não tinha como não ser de Deus, né? Então, acho que muitas vezes o que Deus está querendo é a intimidade com Ele, né? Então, acho que isso muda bastante, né? Quando a gente tá colocando, a gente está se botando como totalmente incapaz perante Deus, né? Nessa situação. E a outra coisa, eu até coloquei ali no chat, ali uma frase que o pastor Bruno sempre fala, né? Que eu acho fantástica, assim, que a Bíblia revela o que a gente precisa saber, né? Mas o que a gente e também o que a gente pode entender, né? Então tem coisas que a gente não tem capacidade de entender ou naquele momento, né? Ou a gente só vai entender na glória, né? Mas assim, o que não dá para a gente acrescentar nada na Bíblia, né? O que está ali é aquilo ali, ponto. Tem coisas que não realmente a gente não vai, não fica tão claro nesse momento, mas aquilo que a gente está entendendo, aquilo que Deus precisa que a gente entenda, está ali, né? Então acho que a gente tem que se basear nisso aí também. Isso. Com certeza. Amém. Então, eu fico pensando, né, como eu dizer assim, né, Deus, eu vou pedir então por isso. Ah, não aconteceu, então eu vou parar de orar então. Então quer dizer que Deus não quer fazer isso. Nas duas situações eu estou querendo estar no controle. Tanto dizendo assim, Deus está fazendo, ou Deus não vai fazer. Quem disse que ele não vai fazer? Talvez ainda ele não está fazendo. Então, como acho que essa parte, né? Quanto mais a gente está conectado com Deus, mais as coisas ficam claras ao redor. E a gente vê como, puxa, realmente não é o tempo de Deus fazer algumas situações, ou acho que ele está fazendo alguma coisa, eu que não percebi, ou ele já respondeu, mas eu que não quero aquela resposta e eu estou insistindo para outro jeito, entendeu? Então, acho que isso é muito profundo, com certeza. Mais alguém? Deixa eu ler aqui o que o Alejandro escreveu só. Sempre me chamou a atenção a oração de Zacarias, pai de João Batista. O anjo disse a ele que Deus ouviu a sua oração. Porém, Zacarias não acreditou, o que me parece um sinal que a oração dele tinha sido há muitos anos atrás. Interessante. De fato, né, parece que a gente vai lendo na palavra de Deus, vai vendo várias circunstâncias assim, falando, que Deus respondeu sim, aqui não. Quando a gente olha a palavra de Deus e vê toda a história completa, a gente pensa, Deus respondeu tudo, né? Tá tudo aí bonito, não? Daí tu vai lendo os detalhes e fala, isso aqui era um não, isso aqui era um sim. Quantas vezes José não orou para que saísse da prisão, quantas vezes não orou para que não precisasse sofrer tudo aquilo lá. A gente vê o próprio Cristo no Getsemane orando para que, se possível, passasse o cálice. Mas ele sabia que a vontade de Deus ia ser feita. Mas ele ora, pedindo assim, olha, minha vontade nesse momento é não passar por isso, mas a tua vontade vai ser feita. Então, olha a profundidade disso, né? Se o próprio Cristo teve a oração negada no sentido de que Deus sabia o caminho importante que era doloroso, na nossa vida também vão passar situações assim, né? Então, acho que isso é profundo. Mais alguém? Uma coisa que a gente até estava discutindo ontem no grupo, né? A gente falou um pouco sobre oração, né? E a gente estava discutindo também a importância da gente ser grato, né, na oração, né? Porque às vezes a gente esquece muita coisa que Deus faz na nossa vida, né? Muitos sims que Deus dá, e às vezes a gente passa por uma situação que a gente está tão focado em querer resolver essa situação que a gente acaba esquecendo tudo que Deus faz na nossa vida, né? Então, acho que é sempre bom, né, a gente estar sendo grato, né, na oração, até porque nós somos seres humanos, a gente esquece muito facilmente as coisas que Deus faz na nossa vida, né? E é impressionante também, né, o quão Deus ele se faz presente quando ele diz não, né? E é incrível, né, quando a gente está cada vez mais buscando a Ele, né, e entendendo, né, os nãos que Deus dá na nossa vida. Amém. Verdade. Gratidão acho que é essencial para tudo isso, né? Amém. Gente, deixa eu encerrar aqui. Já passamos um tempinho do nosso horário. Obrigado pela participação de vocês, pela dedicação de vocês de estar aqui mais uma semana. Semana que vem, nossa última aula, então, sobre oração. Até se você... Deixa eu colocar isso, né? Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que, puxa, acho que seria importante
falar sobre oração, manda uma mensagem para mim, eu tento colocar isso junto na aula, porque eu tenho algumas ideias, a ideia principal é ser algumas mentiras que a gente acredita no meio da oração e tal, e se você tem algumas coisas que queira também perguntar ou acha interessante, me manda, que a gente consegue condensar com certeza numa aula assim, tá bom? Deixa eu orar então para a gente terminar o nosso tempo aqui. Obrigado, Pai, porque a oração nos conecta contigo. Obrigado porque a oração muda as coisas. E a primeira coisa é mudar o nosso coração. Obrigado porque através dela o Senhor nos faz mais parecidos com Jesus, o Senhor remete à tua glória, o Senhor cumpre os teus planos que são perfeitos, Pai. Eu te agradeço porque existem coisas reveladas na palavra de Deus, como um dia nós vamos estar diante de Cristo, ceando com Ele na eternidade. Pai, essa é a maior esperança da nossa vida. Olhar para a eternidade. Obrigado porque o Senhor revelou isso. Isso nos dá esperança para cada dia, independente do que aconteça na nossa vida aqui. Mas eu te agradeço também porque o Senhor se importa com nossas orações. O Senhor se importa, mesmo já sabendo o que existe dentro do nosso coração, o Senhor se importa de que nós levemos a Ti, que nós tiremos o controle do nosso coração, mas demos para Ti, Pai, da nossa vida. Eu te agradeço porque o Senhor se importa conosco, mesmo sendo apenas pessoas pecadoras, tão limitadas, o Senhor se alegra com a nossa oração. Obrigado, Deus, nos faz orar cada dia mais, incessantemente, pela Tua vontade, dentro de tudo que nós vivemos. Esse é o meu pedido, essa é a minha colocação diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, Deus. Amém, Pai. Certo, gente? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Nos vemos semana que vem, tá bom? Valeu, gente!